Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara e pelos canais da Câmara na internet, o canal da Câmara dos Deputados no YouTube, a página da TV Câmara no Facebook, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha. No programa de hoje nós vamos discutir as doenças raras. O último dia de fevereiro, que cai nesta semana, é o Dia Mundial das Doenças Raras. É uma referência exatamente à questão da raridade dessas doenças. Nos anos bissextos esse dia cai 29, mas nesse ano, quinta-feira, dia 28, então é o Dia Mundial das Doenças Raras, para se lembrar dessas datas. São doenças que atingem 65 pessoas em grupos de 100 mil, segundo a classificação da Organização Mundial de Saúde. E como é ter uma doença rara aqui no Brasil? Como é a situação das famílias que passam por esse drama? Muitas dessas doenças são diagnosticadas em crianças e elas são, em grande parte, vítimas dessas doenças. São doenças complicadas, de diagnóstico difícil e de tratamento muitas vezes caro para chuchu, que causa também grandes problemas para o próprio poder público, para o atendimento a essas doenças. E como a Constituição brasileira obriga, a saúde é um direito de todos os cidadãos, e isso causa muitos problemas. Para discutir esse assunto com a gente, nós temos aqui o Heitor Zanini, que é consultor de relações governamentais da AFAG, a Associação de Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves, né, Heitor? Olá, exato. Tudo bem? Obrigado por estar aqui. É um prazer dividir esse espaço com outros dois colegas de renome na comunidade das raras. Legal, Heitor. Muito obrigado por atender ao nosso convite, por estar com a gente aqui no Participação Popular. Agradecer ao pessoal da AFAG, né, por ter viabilizado essa sua entrevista aqui, essa participação no programa. Nós que agradecemos. Muito obrigado, Heitor. Nós temos também o Antoine Dyer. Eu não sei nem se eu falei o nome direito, que ele é presidente da Casa Hunter. É uma ONG criada em 2013 para atuar nessa questão de doenças raras, né, Antônio? Isso mesmo, muito obrigado pelo convite. Eu sou o presidente e fundador da Casa Hunter, que é uma ONG que trabalha para assistir todos os pacientes com doenças raras no país. Legal. Você tem um parente com doença rara, Eu tenho filho com doença rara. Qual que é a doença dele? Ele tem mucopolissacaridose tipo 2, ou chamada síndrome do Hunter. Síndrome de Hunter, por isso a Casa Hunter, né? Exatamente. Tá certo, Antônio. Obrigado por atender o nosso convite, por estar aqui. Muito prazer em ter você aqui no nosso programa. Você que fica em São Paulo, né? Exatamente, São Paulo. São Paulo mesmo, pois é. Por acaso estava aqui em Brasília, né? Não, a gente vem sempre em Brasília para participar de reuniões com o CONITEC, Ministério da Saúde, outras agências, né? Porque todo o trabalho feito em políticas públicas feito em Brasília. Então a gente precisa sempre deslocar de São Paulo para Brasília para poder atender as demandas, atender as reuniões. E tudo que a gente faz para poder atender em nível nacional tem que ser feito em Brasília. Que ótimo que você estava aqui para participar desse programa, então. Muito bem-vindo, Antônio. Muito obrigado. E nós temos também o professor Natan Monsores de Sá, de volta aqui ao Participação, né, professor? É isso aí, Fabrício. Que é professor da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília e, entre outras coisas que faz na universidade, é coordenador do Observatório de Doenças Raras, né, Natan? Isso, a gente trabalha com políticas públicas. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. A gente trabalha com políticas públicas, monitorando políticas públicas, gerando informação sobre doenças raras, e traduzindo informação, né? Pegando a informação que é produzida na universidade, nos centros de pesquisa em todo o mundo e levando para as pessoas também. Então a gente trabalha muito com essa tradução de conhecimento que é importante para que as pessoas saibam o que são as doenças raras. É fundamental, né? Ainda mais se tratando de doenças raras, que muitas vezes são... Até o nome é complicado, né? Como a gente pode ver o Antônio mencionando ali a doença do filho dele, realmente... É um assunto difícil de entender, né? Inclusive dentro da academia. Eu espero que a gente possa discutir isso também, né? E, bom, você sabe, o programa se chama Participação Popular, porque a gente conta com as suas mensagens. Você pode ligar de graça de qualquer telefone do Brasil para 0800 619 619. Ligação gratuita de qualquer localidade do Brasil, celular ou fixo, pode ligar. Se você preferir, pode mandar para a gente um e-mail. Nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. É tudo junto, é uma palavra só, não tem cedilha, espaço, tio. participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você usa o Twitter, também pode deixar uma mensagem para o usuário de Twitter da TV Câmara, né? É só você escrever lá, @TV Câmara, na sua mensagem, e você vai fazer com que a sua mensagem chegue para a gente. Ela vai ser trazida pela
pela produção aqui para a gente discutir no auditório. Se você preferir, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, grava aí na agenda o nosso número 61, DDD de Brasília, né? 996-20-2573. Repetindo, 61 996-20-2573. Então esse é o nosso número no WhatsApp. Pode deixar ali sua mensagem também. E se você estiver acompanhando o programa pela página da TV Câmara no Facebook, deixa ali o seu comentário, pode curtir, pode compartilhar, chamar seus amigos para participar do debate também. E pelo canal da Câmara no YouTube, durante a transmissão ao vivo, fica aberta aquela salinha de bate-papo do YouTube, você pode deixar ali também a sua mensagem, tá bom? E a gente fica aguardando. O que você mandar pra gente vai se juntar ao que as pessoas que estão passando pelo centro de Brasília vão conversar com o nosso amigo Marcelo Westphalen. E aí, Marcelo, como é que tá aí o centro? Boa tarde, Fabrício. Estou ao vivo aqui direto da rodoviária, do Shopping Conjunto Nacional em Brasília, ao lado da rodoviária, aqui na plataforma superior. E hoje o tema do programa é um assunto bem sensível, bem delicado, que é a questão das doenças raras, né? Que também são chamadas de doenças órfãs, né? As doenças raras podem ser classificadas desta forma se elas alcançarem, no máximo, 65 pessoas a cada 100 mil habitantes. Ou seja, são doenças difíceis de serem encontradas realmente. Não existe, ao certo, o número exato de doenças catalogadas em todo o mundo. A OMS diz que existe um número aproximado entre 6 e 9 mil doenças. No Brasil, 13 milhões de pessoas são acometidas com algum tipo de doença rara. Lembrando que este número pode ser ainda maior, porque essas pessoas sofrem do chamado diagnóstico tardio. Ou seja, elas demoram para descobrir o que tem, porque os médicos têm muita dificuldade de identificar, de fazer esse diagnóstico. E daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo aqui entrevistando a Amanda Celina, que é sobrinha da Yane Lacerda, né? A Yane Lacerda é portadora de uma doença, mais uma que tem um nome complicado, a hemoglobinúria paroxística noturna. É uma doença que tem um tratamento muito delicado também, é uma doença bastante grave. Inclusive a nossa entrevistada, já estava tudo certo para ela vir ao link aqui fazer essa entrevista com a gente. Ela teve que mandar a sobrinha porque de última hora ela foi internada com uma crise. Ela está em crise nesse momento, teve que ser internada e infelizmente não pôde vir aqui dar o seu testemunho no nosso link, mas a sobrinha dela vai trazer todas as informações e vai ficar bem fácil de a gente perceber como é difícil ter uma doença rara no Brasil. Fabrício. Tá certo, Marcelo. Assim que você tiver, então, a participação dela, pode chamar a gente. E, eventualmente, se alguma outra pessoa, inclusive quem estiver passando por Brasília, quem estiver em Brasília agora, estiver passando pelo centro, pode procurar o Marcelo, ele está bem na frente ali do Shopping Conjunto Nacional, como ele disse, é pertinho da rodoviária, né? Bem no ponto central de Brasília, pode procurar o Marcelo ali e vai participar do nosso programa ao vivo também. E, claro, como eu disse, né, por telefone, por e-mail, por WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem. Enquanto você prepara aí o seu depoimento, sua pergunta para a gente, eu vou mandar um abração para os moradores das cidades de Manaquiri, no Amazonas, né, que está fazendo aniversário hoje, e assim como várias cidades na Bahia, muitas cidades baianas fazendo aniversário nesse dia 25 de fevereiro. América Dourada, Dias Dávila, Guajeru, Mansidão, São Gabriel, Tanque Novo, Várzea da Roça, Várzea Nova e Vanderlei, né? Para todo mundo que mora nessa cidade, estiver com a gente no Participação Popular, um grande abraço. Esse dia 25 também é aniversário da Juliana Martins, em São Luís, no Maranhão, do nosso colega José Augusto Torres, aqui da Câmara, da colega da TV Senado, Carla Benevides, e da Zilar, fazendo 6 anos, é filha da nossa colega Melina Santos. Parabéns para Zilar. Ontem, dia 24 de fevereiro, foi aniversário da Fernanda Rest, de Curitiba, no Paraná, e da Yara Nardia Germano, aqui em Brasília. E nessa terça-feira, dia 26 de fevereiro, aniversário do meu grande amigo de longa data do rock and roll, Tiago Albuquerque, e também dos nossos colegas Paulo César Santos, a Daniele Barros, né, aqui da comunicação da Câmara, e da minha amiga Débora Floriano, aqui de Brasília. A todos um abração, parabéns, né? Espero que estejam com a gente nessa edição do Participação Popular sobre doenças raras. Vamos começar esse bate-papo de hoje? Vou começar com o Antônio, que tem um filho com uma doença rara. E, Antônio, eu vou jogar para você essa bola do depoimento pessoal. Conta pra gente como é que é essa coisa de ter um filho com uma doença rara aqui no Brasil, né? Talvez isso
complique as coisas um pouco. Eu não sei, você é até estrangeiro, né? Você estava me dizendo antes do programa que você já morou fora, você é nascido no exterior e tudo. Tão brasileiro quanto todos nós aqui, inclusive, né? Quanto todos nós. Mas conta pra gente um pouquinho dessa situação, de como foi descobrir a doença, como é conviver com isso. Realmente, uma luta muito grande por falta de conhecimento da maioria dos médicos no país. A maioria não conhece, independente de se você tem condição material ou não para ter os melhores médicos. Às vezes os melhores médicos não conhecem essas doenças, a maioria deles. Então você fica pulando de um médico para o outro até descobrir, depois anos, né? E enquanto isso seu filho está degenerando, porque as doenças raras, a maioria delas são doenças degenerativa progressiva. Como o filho, a descoberta foi com 3 anos e meio. O que ele tinha assim que te fez ir ao médico? Praticamente atraso cognitivo, um pouco de atraso cognitivo, alguns sinais físicos mais pequenos que nenhum pediatra, ninguém desconfiou dessa doença tão grave. Face grosseira, mãos, dedos grossos, por exemplo, né? Atraso na fala, né? Teve atraso na fala significativo, atraso de comportamento, comparando às outras crianças da idade dele. Mesmo assim, a maioria dos médicos falava, não, precisa de fono, outros precisa de interação mais social. Foi muito difícil o diagnóstico. Isso com quantos meses de idade que você começou a desconfiar e levou ele no médico? Assim, você lembra? Olha, não, ele ia no médico, no pediatra, de 15 em 15 dias, quando nasceu. Sim, aquela consulta regular. Foi uma consulta regular direto, ele teve apoio de médico direto. Mesmo assim, o pediatra nunca desconfiou. Nunca desconfiou. Então, depois que ele entrou na escola, que a gente começou a notar diferença grande entre ele e as outras crianças da idade dele. Isso já com os 2 anos de idade? Com 3 anos. 3 anos. Com 3 anos de idade. Então, demorou depois, mas a gente começou a notar as diferenças dentro de casa, né? Dentro de casa também a gente percebia que algo está errado. Algo está errado, mas o médico sempre falava, não, está tudo bem, isso bastante mimo, precisa de mais interação social, leva no fono, sabe? Então, como a gente nunca desconfiou, nunca ouviu falar, aliás, como você falou, eu demorei 2 meses para pronunciar a doença dele, né? Mucopolissacaridose, né? Para treinar, né, a pronúncia da doença. E foi por insistência nossa que a gente procurou um neuropediatra, e acabou até o neuropediatra, especialistas, né? Então, especialista nesse tipo de doença, ele também não tinha certeza dessa doença. Ele falou, olha, eu vou dar os exames, mas eu acho que podem fazer com calma, não acho que ele tem nada disto, somente a interação social. Então, imagina como difícil, depende da doença e depende do espectro da doença, entre 2 e 4 anos de idade, é muito difícil o diagnóstico. E quando foi que chegou realmente um diagnóstico certeiro? Com 3 anos e meio. Aí não foi esse mesmo neuropediatra? Foi esse neuropediatra, com os exames que ele deu. Um dos exames, que é a ressonância magnética, foi por coincidência e foi por sorte nossa, que o médico que leu a ressonância, difícil você perceber esse tipo de doença pela ressonância, tem que ter exame médico, de sangue, né? Um conjunto, né? Conjunto, um exame molecular para você poder definir realmente se tem a mucopolissacaridose ou não, porque é uma deficiência enzimática no corpo. Aí, com essa ressonância, deu sugestivo a mucopolissacaridose. Começamos a investigar mais, fizemos todos os testes. E naquela época, o laboratório Fleury mandava para fora, né? Demorava muito, né? Tempo. Aí demorou em torno de 1 mês e meio. Nossa. Exame laboratorial. Nem o exame é feito no Brasil, né? Naquela época não. Hoje é feito no Brasil. Hoje já é feito no Brasil, tudo. Até tem centros, a gente faz de graça para todos os pacientes hoje, né? Então, não é fácil o diagnóstico. E esse tipo de diagnóstico, às vezes, leva 7, 8 anos de idade. Como o filho até foi pouco tempo. Como não tem histórico na família, você não tem aconselhamento genético, então é difícil você fazer o primeiro diagnóstico. Tem famílias que levam 7, 8 anos, quanto um pouco tarde. Então, passam por várias cirurgias, por vários médicos. Com muito tratamento errado, né? Exatamente. Aí é onde o SUS sangra muito. Quando você não tem diagnóstico preciso, tudo isso na conta do SUS. A família sangra e o SUS sangra no mesmo tempo.
Por isso nós defendemos o diagnóstico correto, defendemos a ampliação do teste do pezinho para essas doenças na rede de todos os hospitais, no SUS mesmo, para poder diagnosticar com 1 mês de idade. Bom, e hoje seu filho tem qual idade, Antônio? Hoje ele tem 9 anos. 9 anos. Como tem sido esses anos, desde que você descobriu a doença até hoje? Mudou minha vida totalmente, não é só a minha, da família toda, da minha esposa, né? Porque esses tipos de doenças são doenças multissistêmicas, então acomete todos os órgãos. Então você precisa de um cuidado diferenciado, de uma equipe multidisciplinar, de equipe médico e não médico trabalhando com ele em casa. Você precisa de psicólogo, de fono, de físio, de terapeuta ocupacional, de neuropediatra, de cardiologista, de geneticista. Você precisa de todos esses médicos sempre fazendo todo o controle. Além do medicamento que ele precisa, uma reposição enzimática, precisa tomar semanalmente no hospital ou no centro onde ele precisa ter esse medicamento. Então, sua rotina muda. Eu imagino que a sua vida mudou completamente. Você passou a viver em função disso. Exatamente. Né? Você, a sua esposa, tem que viver em função disso, porque é 24 horas você tem que estar no ar. Deve ser muito complicado. Quando você tem um filho com doença rara, a família adoece. Quando você comentou que 13 milhões de pessoas, de verdade são 50 milhões, porque se são 13, você multiplica por 4 ou 5. A média de pessoas por família. Porque ali, a família toda... Isso considerando só o núcleo familiar direto ali, né? Pai, mãe, irmão. Porque quando você tem diabetes ou pressão alta, seu irmão, sua mãe te fala, meu filho se cuida, tem que... Vamos todo mundo comer menos sal agora. Menos sal, menos doce, etc. Mas quando você tem uma doença degenerativa, progressiva, onde os médicos falam, olha, você tem 10 anos de vida ou 5 anos de vida para teu filho, é diferente. Aquilo que você mais ama na sua vida, você vendo ele degenerando na sua frente. E muitas vezes não tem nem tratamento. Para esses 7 ou 8 mil doenças raras catalogadas, tratamento medicamentoso não passa de 3% no total. Imagina, eu tenho os números do Ministério da Saúde, uma página do site do Ministério da Saúde, diz que existem 36 protocolos de tratamento de doenças raras no Brasil, comparado com o número de 7 mil, vamos pegar numa média não aí. É nada. 7 mil doenças é muito difícil. Agora, Natan Monsores de Sá, você que é professor da Universidade de Brasília, coordenador do Observatório de Doenças Raras, não tem como escapar da questão da capacitação, né, que eu acho que foi o primeiro ponto, inclusive, que o Antônio colocou. Os médicos brasileiros, eles, no estudo, na preparação deles, eles têm contato com essa questão das doenças raras e é possível haver uma capacitação para 7 mil doenças, vamos dizer assim, que é uma média, né, não muito certa. 7 mil doenças que não têm uma ocorrência muito frequente, é difícil você pegar um caso e tal. Fica complicado o profissional de saúde também, né? É mais ou menos. Eu vou tentar desmistificar esse processo. Mas eu queria primeiro, né, eu sempre digo, doenças raras, né, acabam gerando um quadro familiar muito interessante, né? Crianças especiais precisam de pais especiais, então a família toda tem que se preparar. É bom ouvir, né, Tony, né, falando um pouco, né, contando um pouco da história, porque isso, né, nos gera uma pressão positiva, né, dentro da academia. Mas como é que a universidade pode responder? Como é que os médicos, né, a gente que forma médico, a gente que forma profissional de saúde pode responder? Então a primeira questão é, se um hospital, se um pronto-socorro, se uma clínica, ele está bem preparado, né, para atender uma doença rara, ele tira de letra qualquer doença. Então, é uma questão de formação geral dos profissionais. Hoje, infelizmente, todo o sistema de saúde brasileiro funciona apagando incêndio. Funciona numa lógica de queixa-conduta. O paciente chega lá no pronto-socorro, ele se queixa de alguma coisa e o profissional de saúde responde com uma conduta. Eu estou com dor de cabeça, eu passo um remédio para dor de cabeça. Ou passa um monte de exame. O exame, volta daqui a... Né, quando você tiver com os exames prontos, que a gente prescreve alguma medicação. Então, assim, essa não é a melhor lógica para o sistema. A lógica que o sistema de saúde, qualquer sistema de saúde no mundo deveria ter, é uma lógica de atendimento integral a essa pessoa. Né? Não é só olhar a queixa, né? O que ele está relatando, né? Está doendo aqui, está doendo lá. Mas é olhar como um todo. Então, tem uma falha sistêmica, né, que, infelizmente, acontece por uma certa, digamos assim, violência da estrutura. Né? Imagine, vou pegar aqui os hospitais próximos aqui, né, a gente está em Brasília, né, aqui no plano piloto, né, na capital, pegar um hospital como o da Asa Norte, que é bem pertinho aqui.
eu tenho um pronto-socorro com 4, 5 médicos e eu tenho uma fila ali do lado de fora de 300, 400 pessoas para entrar. Então, se eu calcular o tempo médio que um paciente leva para ser atendido, que um profissional tem para atender esse paciente, dá 5 minutos. É aquele caso que o cara nem olha para a cara do sujeito, só vai anotando e passa Então, em 5 minutos é queixa-conduta, quer dizer, o paciente reclama e eu trato o que ele reclama. E não deve ser essa lógica, né? A lógica deve ser um atendimento mais amplo, um atendimento pensado, mais pausado, humanizado, com calma. Por isso que, né, a gente tem investido aqui no Brasil muito na coisa da saúde familiar. Então, dentro do Sistema Único de Saúde, dentro da universidade, a gente tem trabalhado muito com essa lógica de, olha, vamos olhar com calma, vamos olhar a família, vamos olhar o conjunto com um pouquinho mais de tempo, com um pouquinho mais de calma. A evolução das pessoas, isso, né? Exatamente. Ali. Então é a coisa de ter um médico de família, aquele médico de confiança que acompanha. E mesmo esse médico de confiança, de vez em quando, não consegue acertar, né, o que está acontecendo. E aí tem a coisa do cidadão, do paciente que é especialista também, do pai que é especialista. Essa coisa do dia a dia que o Tony relatou, eu estou engasgando, né? Eu estou tropeçando, minha cabeça não para de doer, um zumbidinho no ouvido, olha, quando eu como determinada coisa me faz mal. Então esse relato do dia a dia, ele não pode ser menosprezado pelo profissional de saúde. Isso tem que, né, isso tem que ser incluído, porque são essas pequenas coisas, esse relato de vida diária, que às vezes faz toda a diferença no diagnóstico de uma doença rara. Então assim, qual que é o meu papel enquanto universidade? É preparar, né, um novo profissional de saúde para não olhar só queixo, mas começar a olhar a pessoa como um todo, né, com um pouquinho mais de pausa. Mas para isso não basta só investimento no profissional. Eu preciso melhorar a infraestrutura também do Sistema Único de Saúde ou da iniciativa privada, que seja do sistema de saúde. Então, assim, tem uma iniciativa que a gente faz, mas tem mais coisa. É interessante isso aí, porque mostra que não é uma questão de conhecimento técnico especialista sobre a doença, mas de atenção à pessoa e estrutura para o atendimento. Foi bem colocado essa questão, Natan. Vamos lá ao centro de Brasília, porque o Marcelo Westphalen estava chamando a gente. Diga lá, Marcelo. Fabrício, como eu disse anteriormente, cerca de 13 milhões de brasileiros têm algum tipo de doença rara, também chamada de doença órfã, né? Quando a gente pensa nessas doenças isoladas, uma determinada doença rara atinge um percentual baixo ou baixíssimo de pessoas na sociedade. Mas quando a gente pensa no globo, nessas doenças todas somadas, a gente chega nessa soma expressiva de 13 milhões de pessoas que, sem dúvida nenhuma, estão enfrentando uma situação muito complicada e que pessoas que precisam ser ouvidas, né? Que o Estado realmente tem que estender a mão a elas. A cura para essas doenças é praticamente inexistente, a maioria dessas doenças raras não tem cura e muitas delas sequer você tem formas de amenizar o sofrimento. Quer dizer, o tratamento dos sintomas também nem sempre é uma coisa muito eficiente. A nossa produtora deu uma volta aqui pelo Conjunto Nacional e ela conversou com a Letícia Edwards, é uma estudante que tem como amiga a Jéssica Silva, que tem uma doença conhecida como síndrome de Guillain-Barré, que também tem uma incidência muito baixa, de no máximo 4 pessoas a cada 100 mil habitantes. E ela vai falar para a gente a dificuldade que a amiga dela enfrenta. Letícia, como é que você vê essa situação da Jéssica? Você disse que ela esteve no hospital, como é que você enxerga a dificuldade que ela vive atualmente? Bom, toda doença é muito complicada de lidar, ainda mais quando elas são raras e, por ser raras, a probabilidade de cura é nula, em tese. Ela está passando por dificuldades de não poder voltar à sua rotina normal hoje em dia, mas ela está em tratamento para poder resolver isso. Entendi. Você disse que ela estava internada, que dificuldades que você enxerga para ela? Ela está conseguindo, por exemplo, estudar normalmente? Não, hoje ela não consegue estudar justamente por conta do tratamento. Tem pouco tempo que ela saiu de lá, do hospital, tem 2 semanas mais ou menos, e ela ainda não pode voltar a estudar porque ela ainda não tem reflexos ainda, então a dificuldade dela ainda está muito grande. Entendi. A síndrome de Guillain-Barré, no caso da amiga dela, a Jéssica, provoca dores muito fortes. Ela estava tomando medicamentos aqui no hospital de base, estava internada aqui no hospital de base, bem próximo aqui do local que a gente se encontra. Chegou a tomar morfina, que é um medicamento bem forte aí para poder controlar a dor. Ou seja, é uma situação complicada, iguais a essa situação a gente tem outras. Daqui a pouco a gente vai ouvir mais uma entrevistada aqui no nosso link. Fabrício.
Tá certo, Marcelo. Obrigado por trazer aí esse depoimento da Letícia, né? Contando sobre esse drama que a amiga dela tá passando. Que, como ela falou ali, de uma forma parecida com o que o Antônio contou pra gente, é uma mudança de rotina total, né? Tanto para a família quanto para a própria pessoa que tem a doença. Eu vou perguntar aqui pro Heitor Zanini, que é consultor de relações governamentais da AFAG, repetir a sigla, Associação de Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves, né, Heitor? Isso Exato. Então, é o seguinte, a gente vê o caso da Letícia, por exemplo, ela ficou, a amiga da Letícia, né, que ficou internada lá no hospital de base, um tratamento complexo, né, que é um hospital público aqui de Brasília, um hospital de base, e o Antônio falou, poxa, precisa de um monte de médico, um acompanhamento constante ali. Em termos de política pública e de preparação do Estado, da rede pública de saúde do Brasil para o atendimento a essas pessoas, a situação é crítica, se falta realmente uma infraestrutura, como o professor Natan falou, é complicado realmente para as pessoas hoje terem acesso a isso tudo, sai muito caro, isso é viável para o cidadão brasileiro? Olha, a situação, ela é um tanto quanto curiosa, mas ela não é nova. Ou seja, assim como em outras áreas da própria saúde, ou mesmo outras áreas em geral do nosso país, nós temos sim uma legislação, certo? Nós temos normativas que, mal ou bem, dão conta das necessidades, ou de parte das necessidades das pessoas com doenças raras. Acontece que nós não temos uma aplicação efetiva dessas políticas públicas. Ou seja, até existe lei, né, para tratar do assunto, normas. E as leis foram construídas de maneira, assim, louvável até, né? Nós temos, por exemplo, um marco, que é a Portaria 199, que em janeiro deste ano fez 5 anos. Esta portaria foi construída a partir de consultas públicas feitas ao longo de 2013 entre a comunidade científica, associações de pacientes, agentes públicos, poder público, e instituiu inúmeras diretrizes, desde centros de atenção especializada, credenciamentos de centros de referência, combates de estigmas e preconceitos, políticas de acesso e mobilidade, quero dizer, uma lista de diretrizes boas, mas que elas não são cumpridas, né? Então, por exemplo, quando você tem o credenciamento de um hospital, mas você não tem a homologação dele por parte do Ministério da Saúde, você não tem um incentivo de custeio que está previsto na Portaria 199. Ou seja, ele não recebe recursos para isso, né? Exatamente, enquanto ele já foi credenciado, mas não está homologado, ou seja, uma questão burocrática. Que leva quanto tempo um processo desse, em média, você sabe? Aí depende do tempo da burocracia, que certamente não é o tempo das pessoas com doenças raras, que esse é outro problema referente ao registro de medicamentos órfãos, né, que é outro eixo central, que é, como já foi dito aqui, muitos medicamentos, muitos tratamentos não existem no país, às vezes existem fora, porém eles não foram registrados no Brasil. Então, embora exista algum esforço por parte do poder público, como por exemplo a Anvisa, que em dezembro de 2017 emitiu uma RDC especial para o registro de medicamentos órfãos, o tempo continua sendo pouco ágil e não compatível com a intensidade que essas doenças raras afetam o cotidiano desses pacientes. Mas esse é o tempo para vamos dizer, para regulamentação, para aprovação da venda de um medicamento desses aqui no Brasil? Na verdade, nós temos uma complicação ainda maior, porque primeiro você tem o processo de registro. Uma vez registrado o medicamento, então ele pode ser comercializado e aí, como o custo é altíssimo, haverá então um debate acerca da incorporação no SUS. Quando você tem o debate sobre a incorporação do SUS, você tem um longo processo de debates a partir da Conitec, que deverá indicar ao Ministério da Saúde se será possível a incorporação ou não. Uma vez aprovada a incorporação, depois você ainda tem o tempo da efetivação da incorporação no sistema público de saúde. Outra coisa que não é novidade no nosso país, infelizmente, é quando o sistema de saúde não tem os medicamentos necessários que deveriam existir ali. Então você tem que leva à judicialização em muitos casos. Exatamente. E aí um erro que certamente é o mais comum e deve ser ressaltado fortemente aqui é a culpabilização da judicialização, né? Muitos agentes públicos, muitos políticos, o poder público, a União, tende a culpabilizar a judicialização por um suposto gasto, ou dizer até que a judicialização não deveria ser feita. Pois bem, a judicialização é apenas a consequência da não efetivação de uma política pública. É a pessoa procurando o direito dela que está garantido na Constituição, né? Exato, que não é o direito de ir e vir, é o direito de viver.
Então, quando nós temos afirmações de que a judicialização pesa, onera o poder público, ora, essa afirmação Tapa o sol com a peleira, né? Ou é inocente por um desconhecimento, não é, da causa, por um desconhecimento da situação, ou ela é muito perversa. Porque nós não estamos falando de questões que poderiam até ser fundamentais, como instalação de infraestrutura em uma certa cidade para o desenvolvimento regional. Nós estamos falando de um princípio que é ainda mais básico, que é o princípio do direito à vida. É o princípio de se ter uma qualidade mínima de vida, né, para desenvolver as atividades do cotidiano. Realmente, foi bem colocado isso que você falou, e toda essa questão da judicialização, que realmente muitas vezes é colocada com esse viés, né, assim, de isso só cria problema pra gente. Na verdade, não devia ser assim. Chegou pra gente uma mensagem do Valdomiro Trento, espectador assíduo do programa, ele é de Santos, São Paulo. Abração, Valdomiro, mais uma, hein? E que ele faz um questionamento interessante para isso que você está falando. Não direto, mas tem a ver. Ele diz, no mundo, todas as pesquisas são, de modo geral, feitas pela iniciativa privada. No Brasil, quase todas as pesquisas são financiadas por poder público, principalmente as universidades, Instituto Butantan, Fundação Oswaldo Cruz. Por que a iniciativa privada contribui tão pouco e é a maior beneficiada? Essa é a pergunta do Valdomiro, você Sim, concorda com isso? com certeza. Olha, esse é um tema que, inclusive, nós podemos tratar conjuntamente com o professor Natan, que, inclusive... Todos estão convidados a responder, viu? Claro, o Tony também, que, enfim, já trouxe várias pesquisas ao país. Me referi ao professor Natan porque, coincidentemente, há umas 2 semanas nós estávamos conversando sobre isso, né? Hoje, você tem exemplos relativos às universidades, que são muito claros e são muito plásticos em relação a isso, né? As universidades hoje passam por dificuldades financeiras, elas têm até propostas de captação de verba da iniciativa privada, mas pela burocracia existente do nosso país, existe uma dificuldade de captação desses recursos. Então, embora às vezes exista, inclusive, a possibilidade de captação, a legislação específica não contribui. E você tem universidades que estão encerradas em si mesmas, sem orçamento, enquanto haveria disponibilidade de orçamento do setor privado, e como você bem disse, assim é feito internacionalmente, é uma prática internacionalmente reconhecida e feita. Aqui no Brasil é simplesmente por uma questão burocrática que isso não anda? Então, olha professor, só. Diz aí Vai pra desde... Dentro da universidade a gente tinha, né, agora, infelizmente, houve uma mudança de legislação que resolveu. A gente tem problema, por exemplo, em importar reagente para fazer pesquisa básica. A gente tem problema de manter vínculos com a iniciativa privada, porque isso é visto com maus olhos, infelizmente, dentro de parte da nossa estrutura. A gente tem problemas de incentivos a professores, né, o aperto salarial, o aperto, né, no fornecimento de recursos para a universidade fazer as coisas. Mas no que tange a pesquisa, só respondendo pontualmente a pergunta, então assim, não é que a universidade não busque parcerias ou que tudo volte para a iniciativa privada, não. Então tem muita pesquisa clínica no Brasil que é feito, né, em comum acordo com grandes instituições, e parte também dos royalties, parte do que é produzido, pode retornar para dentro da universidade. Tá? Então assim, a gente tem que desmistificar algumas coisas em relação a essas parcerias. Tem problema? Tem, né? Lembrando que indústria farmacêutica é indústria, né? Então vai buscar lucro, que é uma das finalidades da ação deles. Mas nem tudo é lucro. Às vezes a gente tem transferência de tecnologia, às vezes tem parcerias que são muito produtivas e que acontecem. Os hospitais universitários, por exemplo, fazem pesquisa clínica em parceria com essas, né, grandes multinacionais. Mas aí a gente esbarra em problemas. Por exemplo, como é que eu repasso esse recurso para dentro da universidade se tem questões, por exemplo, como os fundos patrimoniais, né? Tem uma série de problemas que não são resolvidos. Moral da história, né? A gente acaba, às vezes, levando 10 anos, 15 anos entre fazer uma pesquisa básica e conseguir incorporar, às vezes, um medicamento dentro do SUS, mesmo, né, com essas parcerias que são poucas acontecendo. Os problemas legislativos, os problemas de norma, a gente tem conseguido resolver e contornar. Então, dentro da Conitec, dentro da Anvisa, a gente tem negociado e conversado. A Conitec é o que exatamente? Conitec, já foi citado a Conitec é uma comissão que avalia a possibilidade de incorporar um medicamento, um tratamento, uma tecnologia dentro do SUS. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias.
Eu quero confirmar também que foi falado aqui referente à pesquisa e pesquisa clínica. Quanto à pesquisa está em fase laboratorial, pré-clínica, isso acontece muito até no Brasil, nas universidades públicas, através do apoio do CNPq, etc. Agora, falando de doenças raras, se você quer fazer uma pesquisa no Brasil, nós estamos participando. Como ele falou, o professor Natan, demoramos 1 ano para trazer o camundongos de fora, depois 6 meses para poder trazer os reagentes. É uma loucura. Além disso, quando você entra na fase clínica, um custo muito grande, que é difícil o setor público arcar com esse custo, então você precisa de um parceiro privado para poder continuar a tua pesquisa. Porque até se você quer fazer de um medicamento, por exemplo, que existe no mercado, mas quer baratear, você tem que fazer a comparação. Comparação exige de você comprar aquele medicamento que às vezes custa por cada paciente 1 milhão por ano. Então é custo um absurdo para fazer pesquisa clínica com medicamentos órfãos ou medicamento de doenças raras. Isso que inviabiliza um pouco que o setor público sozinho arcar com isso, ou pelo menos ele começa a entender. O governo brasileiro, o Ministério da Saúde tem que começar a entender que isso é investimento, é necessidade. Se ele quer, aonde ele quer ser daqui a 10 anos na saúde? Ele quer ser um país do primeiro mundo na saúde ou um país que nem Bolívia que não dá nada para ninguém? Porque até para tratar as doenças comuns, que nem diabetes e pressão alta, você precisa de genética, de mapeamento DNA, mapeamento neuronal. Hoje, investimento em doenças raras, atender doenças raras, virou investimento para os países de primeiro mundo, virou desafio para poder explorar mais as doenças em geral, porque as terapias futuras são terapia-alvo. Então, isso que nós precisamos entender, levar em consideração o trabalho importante dessas pesquisas e investir em pesquisas será a grande solução, senão nosso sistema vai entrar em colapso daqui a 5 anos. É um problema, né? Bom, a gente tem no Skype aqui do Participação Popular agora a Nina Rosa, que tem também uma questão pessoal para falar. Você está em São Paulo, né, Nina? Sim, estou em São Paulo. Bem-vindo ao Participação Popular. Conta pra gente aí o drama que você vive de perto. Então, eu tenho uma bebê de 1 ano e 4 meses, chamada Daniela, que ela tem a epidermólise bulhosa, que é uma doença muito triste, porque acarreta muitas bolhas com o calor, com calor, qualquer fricção ou aperto. Então, ela tem muitos machucados pelo corpo inteiro. E a gente não teve a preparação disso, porque eu não fiquei sabendo na gestação, é um exame que a gente não conhece. Eu tive uma gestação normal, então quando o hospital estava despreparado para receber a Daniela, fizeram muitas coisas erradas, eles não tinham os curativos adequados, são curativos que eu uso hoje em dia importados, de alto custo, que a gente conseguiu por meio de processo judicial. E ainda assim demorou para chegar, então até a gente conseguir, a gente teve doações de curativos por meio da associação e por meio da Debra Brasil, que apoia os portadores de epidermólise bulhosa, por meio da associação a APEB, aqui de São Paulo, os dois se comunicaram, e eu tive o apoio da doutora Janine, eu tive o apoio da doutora Silvia Zimbres, tive o apoio da Alessandra Lindmeier, que estão fazendo trabalho voluntário para que a Daniela tenha esse respaldo. Agora, Mas, Nina, assim, o Antônio estava dizendo aqui pra gente, ele contou um pouquinho da história da descoberta de uma doença rara do filho dele e como que isso mudou a vida dele. E a sua vida, desde que você teve aí a Daniela 1 ano e 4 meses agora, né, que você falou, você teve que parar de trabalhar também? Como é que está a sua vida agora? Você está vivendo de quê? Sim, eu tive que parar e estou tendo que viver. Parece que a gente teve um problema, parece que caiu o sinal ali da conversa com a Nina Rosa. A gente vai passar agora aqui pela tela do Participação Popular, né? Nesse letreiro embaixo tem uns dados bancários aí, que é para o pessoal que quiser ajudar a Nina, porque ela estava exatamente falando que ela precisa
que ela teve que parar de trabalhar e estava precisando de ajuda, né? A informação que a gente tem é que ela mesma é uma pessoa que está vivendo agora de contribuições. Então, quem quiser contribuir, tem os dados bancários aqui embaixo. Eu não estou conseguindo ler, né? O meu retorno aqui é muito pequeno, não dá para eu ler aqui em voz alta, né? Eventualmente, se nós tivermos algum paciente com deficiência visual, eu não consigo ler agora, mas a gente vai caminhar daqui a pouco, vamos passar essas informações. Tem pergunta, tem muita mensagem chegando para a gente agora nesse momento. Por exemplo, o Antônio Marcos, de Caxias, no Maranhão, mandou para a gente uma pergunta pelo WhatsApp. Assim, eu tenho um cisto de Tarlov na coluna, acompanhado de 3 hérnias de disco. E tenho uma vizinha que tem uma doença de nome metiolcolite retal. Qual que é o tratamento e o remédio? Porque esses medicamentos são caríssimos. O que ela deve fazer? Essa talvez o Heitor possa ter uma orientação, o Natan também, né? Olha, sobre especificamente a doença, eu acredito que melhor o professor. Mas sobre o que fazer... O que eu posso dizer é que nesses casos, você pode procurar uma associação, por exemplo, a nossa própria associação, da assistência técnica jurídica a respeito, né, de como proceder com esse caso. Como procurar a FAG? A FAG você pode procurar pelo endereço eletrônico da fag.org.br e lá você tem todos os nossos contatos e certamente nossos colegas darão todo o apoio que seja necessário. Sobre uma resposta técnico-científica, por favor, eu deixo mais professor. Pois é, né? Essa coisa de automedicação e prescrição via televisão, a gente não pode. Coisas que a gente não deve fazer. Verdade. Mas assim, de modo geral, o atendimento à doença rara acontece em serviços de hospitais universitários, né, ou grandes centros de pesquisa. Então, assim, procurar um hospital universitário, procurar um hospital como o Hospital de Base aqui em Brasília, que talvez ela consiga alguma orientação, né? Mas eu queria levantar uma bola rapidinho, né? A nossa colega que falou há pouco, né, mãe de uma bebezinha, está vivendo de renda, quer dizer, do que consegue para conseguir se manter aí. E a gente vai ter uma mudança agora de legislação que vai afetar essas pessoas, né? A coisa do BPC, né? Boa parte das pessoas que vivem com doenças raras, às vezes, precisa largar tudo e acaba vivendo de benefício de prestação continuada, né, que é um valor que é pago pela Seguridade Social para que as pessoas se mantenham. Já é o mínimo do mínimo. Imagina, ela precisa de curativo importado. Agora, imagina essa mãe viver com R$400, que é a proposta que está vindo por aí, né? Então, atualmente é quanto? Atualmente é salário mínimo, né? Salário mínimo. Tem uma proposta para reduzir para R$400. Da reforma da Previdência de cair para R$400. Uhum. Como é que alguém compra curativo importado com R$400? Vai judicializar. Em torno de R$70 mil o paciente com esses curativos. Bom, a gente tem agora no telefone do Participação Popular um deputado, o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais. Está ouvindo a gente, deputado? Aí, saudação, Fabrício. Saudação aí ao Antônio, ao Natan, ao Heitor também, o Zanini. Deputado, uma obrigado. satisfação estar falando com vocês. Obrigado por nos atender mais uma vez, deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, exatamente no momento em que a gente tocou numa questão legislativa aqui, né? O professor Natan estava falando que existe uma proposta como parte aí da reforma da Previdência para redução do benefício de prestação continuada para R$400, né, professor Natan? Do valor que é hoje em torno de salário mínimo, né, pela informação também do professor. E a gente tem outras questões que são ligadas a todo esse aspecto de doenças raras que a gente está discutindo aqui no programa de hoje. O senhor mesmo pediu a realização de uma audiência pública sobre o assunto no ano passado, não é? O que foi discutido? Então, Fabrício, na verdade, 2017, 2018, depois da mudança de governo, porque era crescente a construção de política, de programas para atender essas pessoas. E houve uma interrupção, na verdade, até mesmo de medicamentos, mesmo os judicializados. Houve um desacato à justiça. Então, 2017, 2018, nós tivemos muitas mortes. Por quê? Como já foi salientado no programa, são milhares e milhares de doenças. Então, tem aquelas que, se a pessoa, uma vez já diagnosticada, tomar o medicamento, por exemplo, a própria HPN, se tiver um medicamento regular, né, a pessoa vai trabalhar normalmente. Tem uma vida de trabalho normal e tudo,
mas suspende o medicamento, vem as outras doenças oportunistas, né? E que leva a pessoa a óbito, como foi vários casos que nós tivemos. O Heitor Zanini, acho que ele acompanhou muito bem isso, foi destacado nas audiências públicas, que era a suspensão de medicamentos. E ainda, Fabrício, além dessa questão que foi colocada, do benefício de prestação continuada, para essas pessoas que têm uma vida de trabalho normal, porque tem um medicamento, mas se chega um momento que ela não tem como mais trabalhar, vai se tratar como uma doença que não é uma doença de trabalho. Então, a própria aposentadoria é a metade. A metade. É o que está nessa emenda, na proposta de emenda constitucional 6, né? Essa PEC 6, que é a da Previdência. Ela também é um ataque. As pessoas vão ficar totalmente desprotegidas. Outra questão grave, mesmo que a gente avance na legislação, na política, né, para as pessoas com doenças raras, a gente esbarra na emenda constitucional 95, que era aquela então PEC 241, a do teto dos gastos. Ou seja, ela coloca um limite dos investimentos, ou seja, não pode ter gastos novos. Então, para uma nova política, embora já foi salientada aí a portaria 199, já tem um amparo, de certa forma, infralegal, que exigiria no orçamento uma rubrica específica, mas enquanto lei, a gente tem essa dúvida, ou seja, nós vamos esbarrar na emenda constitucional 95, que vai impedir recursos, na lógica do governo, serão novos gastos, né? Deputado, então, é um problema sério. Deputado, o Heitor Zanini também mencionou aqui, durante a nossa conversa, que a legislação brasileira sobre o assunto é boa, até é ampla, não é isso, Heitor? Você mencionou? Existe, inclusive, um projeto de lei tramitando, agora foi aprovado no Senado, retornou à Câmara, né, do deputado Marçal Filho, relatado pelo senador Caiado, que prevê, institui a política nacional para as pessoas com doenças raras. PL 56. Isso, PLC 56. Que foi construído de maneira coletiva na Cas Raras, uma subcomissão da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, conjuntamente com várias associações, comunidade científica. Então, pois isso. Tem legislação, tem normativo sobre isso. Agora, então, deputado... é uma proposta ainda, né? Ela não Sim. foi sancionada e, ao ser regulamentada, ela pode esbarrar no teto de gastos. Esse é um gargalo que a gente tem. É uma excelente proposta, né? O projeto de lei complementar, mas ele pode esbarrar na emenda constitucional 95 do teto dos gastos. Agora, deputado... A legislação atual é infralegal, né? Ela é frágil a ponto do ministro, muita coisa ficar à vontade do ministro. Agora aí, deputado, entra a questão que eu queria lhe fazer. Porque também o Heitor falou assim que a legislação é boa, o normativo é bom, mas não é cumprido. E a Câmara, o Congresso Nacional, tem o papel constitucional de fiscalização também, não só de fazer novas leis, mas de fiscalizar a execução de leis. Nesse papel, o senhor acha que há muito o que melhorar? Tem que melhorar. É importante melhorar. E vamos melhorar com pressão. São as audiências públicas, a gente ainda buscar seminários, envolver os médicos, né? Foi o ponto bem colocado aí também. Às vezes a pessoa ela entra num processo de tortura que até chegar ao diagnóstico já foi um verdadeiro calvário, né? Para chegar. E quando chega ao diagnóstico, ela não tem essa garantia de ter o medicamento. E que varia muito de acordo com a doença, né? Se a gente trabalha número para os telespectadores, os ouvintes entenderem, às vezes tem medicamento que tem um custo R$1.000, R$2.000 mensais, mas tem medicamento que é mais de 10 mil por mês. Mesmo uma pessoa da classe média, ela não consegue sem ser o governo, ou seja, está condenada à morte, é lamentável, mas foi o que aconteceu recente. Verdade. Deputado Padre João, infelizmente a gente já está chegando no horário limite do programa, não vai dar para a gente estender muita conversa, mas muito obrigado por ter nos atendido mais uma vez aqui no Participação Popular. Grande abraço. Grande abraço, Fabrício, aí também aos participantes, que é um espaço estratégico importante para divulgar e muitas pessoas, pelo menos, vão ficar antenadas
dessa possibilidade, ou seja, às vezes está fazendo um tratamento que está aprofundando e causando outras doenças porque o tratamento não está sendo adequado. E aí é importante, Fabio, ao encerrar, que pudesse responder ao Nunes, aí especialista, que ele, na página nossa, ele estava perguntando se trata também de doença transmissível, coisa assim, e o que não é, na verdade, né? Então, não tem que ter assim, nenhuma preocupação com uma pessoa que tem uma doença rara. A preocupação tem que ser no sentido de garantir dignidade e acesso aos medicamentos. Um abraço. Verdade. Abração, deputado Padre João, do PT de Minas Gerais. Vamos de novo ao centro de Brasília. Marcelo West estava chamando a gente. Diga lá, Marcelo. Certo, Fabrício. Voltando aqui ao Conjunto Nacional no centro de Brasília, então. A professora Iane Lacerda havia combinado com o programa de vir aqui até o nosso link, participar ao vivo, trazer o depoimento. Ela possui uma doença rara chamada hemoglobinúria paroxística noturna, uma doença que tem um nome complexo e um tratamento muito complexo também. Infelizmente, de última hora, ela precisou cancelar a participação dela, porque ela foi internada com uma crise aí de pneumonia, crise essa também que tem a ver justamente com esta doença que ela tem, que é chamada também de HPN. Uma doença bastante complicada, porque se ela não receber a medicação adequada, ela pode vir a óbito, porque praticamente em 100% dos casos em que o paciente não recebe a medicação adequada, o paciente acaba morrendo. E por incrível que pareça, o plano de saúde não fornece essa medicação, né? O Sistema Único de Saúde, o SUS, também não fornecia esta medicação. Foi preciso dela acionar a Justiça e aí acabou que a Justiça Federal deu ganho de causa a ela e desde o ano passado ela passou a receber essa medicação que garante a continuidade da vida dela. Mas a medicação não a livra de todos os sintomas e ela continua sofrendo algumas outras coisas que trazem, claro, dificuldade, sofrimento para a vida dela. E ela mandou aqui para o nosso link, no lugar dela, a sobrinha, a Amanda Celina, estudante, que vai falar um pouquinho para a gente agora sobre essa luta da Iane. Celina, o que você percebe que a sua tia sofre assim de mais grave no dia a dia? Então, as maiores dificuldades que ela tem hoje em dia é poder não fazer o que ela fazia, né? Não pode trabalhar, tem que ficar muitas vezes deitada, repousando, e também as dores, que ela sente muita dor todos os dias e acaba tendo que tomar medicação para dor, muitas medicações, e isso também dificulta muito a vida dela, as dores, essas coisas. Entendi. E como é que você enxerga a questão do tratamento? Você disse que ela precisou acionar a justiça, né, para conseguir esta medicação que custa aí por volta de R$20 mil cada dose. Como é que está o tratamento dela atualmente? Sim, o governo está fornecendo as ampolas, ela toma a cada 15 dias e esse medicamento faz ela ter uma diminuição na hemólise, que ajuda ela a fornecer, tem mais saúde, né? Como ela hemoliza muito, então ela precisa desse medicamento para ajudar ela a ter a continuidade de vida. Tá certo. Só o último detalhe, você disse que ela precisa sobreviver com ajuda. Qual é o Instagram dela para quem quiser colaborar? O Instagram dela é a luta de Iane contra o HPN. Tá certo. Muito obrigado então, viu? Fabrício. Valeu, Marcelo. Obrigado por trazer aí a Amanda contando a história da tia dela, né? Da professora Iane, que é outra que também está dependendo de ajuda das pessoas para conseguir a medicação e tudo mais. A gente está chegando no finalzinho do programa e eu queria lançar uma pergunta rapidíssima do que a Amanda falou, acho que principalmente aí pro Antônio. E os planos de saúde? Essa pergunta eu fiz no Ministério da Saúde, numa conversa há 2 anos, mais ou menos, numa mesa que a gente estava tratando o aumento da judicialização no país. Por que não os planos de saúde? Porque nos Estados Unidos a maioria dos acessos é feito através dos planos de saúde. Porque aqui no Brasil não. Eles tiram da reta quando descobre ali que tem uma doença rara, essa daí a gente não cobre. É assim? Recusa negativa de tratamento, às vezes não renova o plano, tem problemas. Tem problema, acaba cancelando o plano, é complicado. Eu acho que Qual a posição da ANS sobre isso? Vocês têm uma resposta? Até hoje não tem nada definido, não tem nada que a gente vê de uma movimentação.
a favor que os planos de saúde arcam com uma parcela, pelo menos, né? Poderia ser feito algum tipo de acordo, até pela responsabilidade social. Mas a gente não vê nenhum movimento a favor disso. Ao contrário, todos os movimentos é de isentar o plano de saúde de arcar com esses tipos de enfermidades. São duas visões de mundo, né? A saúde como direito e saúde como bem de consumo, como mercadoria. Então, isso é um problema, né? Mas essa discussão é longa. Aqui reverbera em escolhas políticas, né? Então, quando, por exemplo, se diz que o país está em crise, que nós temos dificuldades orçamentárias, nada mais é do que uma escolha política de colocar números acima de vidas, né? Bem colocado isso. Bom, a gente está no limite do programa hoje, porque o plenário vai começar mais cedo, a transmissão do plenário aqui hoje. Eu vou agradecer aos nossos convidados. Eu quero informar, assim, nós recebemos muitas mensagens do programa, aqui o pessoal mandando pelo WhatsApp. A Leda, por exemplo, mandou uma mensagem. São muitas perguntas sobre doenças específicas. A gente vai encaminhar para os nossos convidados aqui, vocês puderem responder às pessoas, né? Assim, a gente agradece. Apesar da orientação que foi dada aqui, né? Ó, esse negócio de receitar e fazer diagnóstico por programa de televisão não é o ideal, viu? Nem por internet. Também, quem quiser alguma ajuda pode entrar em contato com a Associação do Heitor ou com o Casa Hunter também. O Observatório do Observatório. casahunter@casahunter.org.br também pode entrar em contato conosco, a gente faz de tudo para ajudar também. Maravilha, então as mensagens vão ser encaminhadas. Então eu vou agradecer aqui ao Heitor Zanini, consultor de Relações Governamentais da AFAG. Muito obrigado, Heitor. Muito obrigado. Se eu pudesse apenas ter 10 segundos para homenagear uma grande colega nossa ativista que faleceu amanhã, fará exatamente 1 ano, pelo descaso do poder público. Ela era portadora de HPN, tinha uma decisão judicial favorável e pela falta de fornecimento, ela teve sua vida ceifada por uma irresponsabilidade do Estado. Qual o nome dela? Margarete, nossa colega. Margarete de quê? Margarete Mendes. Lá de Minas. Tá certo, fica a homenagem, então, fica registrada a homenagem, então, Heitor. Boa lembrança, né? E muito obrigado mais uma vez por ter estado com a gente. Um prazer. E todo o pessoal da FAG, tendo o agradecimento lá. Agradecemos como um todo. Maravilha. Antoine Dyer, presidente da Casa Hunter, muito obrigado por ter vindo aqui, trazido o seu depoimento pessoal. Muito obrigado pela oportunidade e nós estamos à disposição sempre. Obrigado. Maravilha. Professor Natan Monsores de Sá, da Universidade de Brasília, coordenador do Observatório de Doenças Raras. Muito obrigado mais uma vez, professor. Obrigado também. A UNB está aberta a receber os pacientes, familiares e quem quiser informação. Tá certo. E muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha. Um grande abraço. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.